E pessoal, voltando então, né, que a gente estava conversando. Tá todo mundo ouvindo? Beleza, então eu vou voltar aqui. Bom, gente, então, né, tava falando sobre as tentativas das instruções normativas, né? E mostrei para vocês esse último slide aqui, falando sobre essa expectativa que se tinha de que em julho de 2016, né, essa contagem de bactérias ela estaria em 100 mil, né? E aí, no caso, hoje em dia, o requisito é 300 mil, para vocês terem uma noção, né? Então, eu acho assim, gente, que essas instruções, né, elas estão tentando se tornar cada vez mais reais, né, mais acessíveis, assim, mas ainda assim não consegue ser acessível para todo mundo, né? Muito pela questão da falta, né, de assistência técnica adequada, né, para atender isso. Então, as mais atuais, né, eu acredito que é tudo assim um estudo de se ver aquilo que não deu certo, né, de se revisar como foi que as outras falharam, né, e eles começaram a entender, né, então o que afeta mais a questão de CBT, então vamos regulamentar esses detalhes que afetam, né? Então, a Instrução Normativa de 76 e 77, que são as atuais, né? A 76, ela visa, assim, a prioridade dela é sobre a questão técnica, né, de regulamentação, e a 77, ela é muito focada na obtenção do leite cru no curral. Então, por exemplo, sobre a questão do armazenamento, né? Foi entendido ali ao longo desse tempo todo que se estabelece as instruções normativas, né, que o armazenamento, ele é, assim, um ponto crucial, né, para poder conter a questão da contagem bacteriana total. Então, mediante a essa informação, né, assim, das experiências que falharam, né, o que hoje se permite? Que o armazenamento do leite, né, ele está proibido agora a utilização desse tipo de tanque aqui, que tá na foto, né, que é o tanque de imersão. E por que ele está sendo ele está sendo excluído da legislação, né? É justamente pela questão dele ter a dificuldade de chegar na temperatura máxima ali de 4 graus Celsius, né? Nas primeiras horas. Então, assim, o leite, depois que ele for ordenhado, vamos dizer, se ele não vai direto, né? Depende lá, claro, onde é que vai se armazenar. Mas hoje em dia só é permitido, né? Resfriador de expansão direta e resfriador à placa. Então, o leite, ele tem que chegar numa temperatura de 4 graus Celsius depois que ele foi ordenhado, em até 3 horas. E por que isso? Por conta da questão da proliferação bacteriana, principalmente, né? Que tem uma figura que eu vi isso, mas eu não consigo lembrar onde é que eu vi. Eu queria trazer para vocês, mas era assim, só vou falar para vocês terem uma noção. Para cada aumento de temperatura que tem assim no leite, né, vamos dizer a 6 graus, a 5, a 7, essa proliferação bacteriana ela vai aumentando, e assim a 9 e a 10 graus ela fica assim, aumenta como se fosse 30 vezes mais, um número bem grande assim, mesmo um número absurdo. E aí, até aqui eu conto para vocês uma história de um colega meu que ele trabalha com leite, né, no interior aqui do Rio Grande do Sul, e por exemplo lá eles têm o seguinte problema na casa deles, eles têm o seguinte problema de refrigeração, que é a questão não é com relação ao sistema de refrigeração em si, mas é uma dificuldade que lá nesse município que eles trabalham, né, é uma dificuldade com o sistema de energia, que, por exemplo, quando eles estão ordenhando, o sistema de energia lá não é tão bom assim,
que quando eles ordenham, puxa muita energia para o sistema de ordenha, e aí cai a questão do lado onde fica o refrigerador. E aí caiu ali a questão da energia da parte da refrigeração, e ele só volta depois que eles desligam o sistema de ordenha. Então demora algum tempo ali, né, para que eles não estavam conseguindo assim chegar nessa temperatura, né, de 4 graus em até 3 horas por conta disso. E a dificuldade é uma coisa da companhia elétrica, assim, é só um exemplo, né, que eu achei interessante. Mas a ideia é essa, né, é refrigeração 4 graus nas próximas 3 horas. Então, com isso, também eles regulamentaram também a questão do transporte. Então, por exemplo, pode ter um acréscimo de 3 graus até o leite chegar no laticínio, né? Mas a temperatura máxima vai ter que ser 7 graus. Pelo aquilo que eu falei, a cada grau que vai aumentando, a proliferação aumenta também. E aí existe aí também, tem uma brecha, né, nessa instrução normativa, que seria, falando assim, casos excepcionais, mas assim, não está tão claro isso. Fala muito a questão, por exemplo, um exemplo assim que, por exemplo, houve um desastre natural na estrada, o caminhão não conseguiu passar, sei lá, uma chuva, alguma coisa que deu, e aí atrasou, né? E o leite, que seria em algum caso assim excepcional, que pode chegar ali o leite vai ser recebido com a temperatura de no máximo 9 graus, né? E também essa instrução normativa, ela permite que o recebimento de leite cru, né, sem refrigeração, no laticínio, desde que tem que ser feito 2 horas após a ordenha. Então, tudo isso para quê? Para conter o principal padrão de qualidade ali, né, que é a CPP. Porque a CCS, ela também, a gente tem um número padrão dela, né? Só que uma vez que ela sai, esse valor dela de CCS, depois que o leite saiu da fazenda, ele não altera. Mas ao contrário da questão da quantidade de biobactérias, né? Isso não, isso se prolifera. Então, hoje em dia, esses padrões mínimos, então, eles estabeleceram que o CPP ou CBT, que é a mesma coisa, né? Ele está ali no valor de 300 mil unidades formadoras de colônia por ml e o CCS 500 mil. E aí, por entender, né, que esse CBT ele é o ponto, acho que ele é o ponto principal ali da questão do controle, né, assim, que ele vai depender do armazenamento, ele vai depender do transporte. Eles ainda têm uma outra coisa, né, que na verdade esses 300 mil é do leite, assim, todo mês o laticínio coleta uma amostra ali mensal para ver se o produtor está dentro desse parâmetro, que é a CPP 300 mil e CCS 500 mil, né? Então, mas o leite que chega lá no laticínio, por exemplo, porque depende da distância que ele saiu de onde estava fazendo até chegar no laticínio, né? O CPP dele eles vão aceitar um pouco mais, assim. No caso, eles aceitam até 3 vezes mais, né? A unidade aqui, então, ficaria, então, o CPP, antes de ser processado, né, o material, o leite, ele pode estar em até 900 mil unidades formadoras de colônia, justamente por essa questão que o transporte, né, e a temperatura ali, ele vai se proliferar. Mas o recebimento na indústria, né, até então é 7 graus e 9 graus para casos excepcionais. Até aqui alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? Vão falando. Aí, gente,
é uma importante medida, né, que se faz, né? Acho que algum de vocês já deve ter escutado falar sobre o teste do álcool, né? Então, o que é esse teste do álcool, né? Seria o bafômetro do leite, mais ou menos. Qual que é a intenção disso, né? Por que precisa fazer esse teste do álcool? Esse teste, né, na verdade, ele é feito da seguinte maneira, né? Antes do leite, o cara do caminhão, né, o leiteiro vai lá e antes dele carregar o leite que está no tanque, né, da fazenda para o caminhão, ele tem que verificar se ele tem um parâmetro mínimo para poder ser misturado no caminhão. Então, ele pega e faz esse teste do álcool, que é o alizarol, também chamado, né, o teste do álcool a 72. E a intenção desse teste é verificar se o leite pode ser ácido ou não. E essa acidez, ela vai ser o quê? É resultante do crescimento bacteriano, né? Então, quanto mais bactéria, mais ácido lático é produzido no meio e isso vai gerar uma acidez, né? Mas aí, por que esse teste, ele consegue fazer ali uma detecção, né? Se tem um crescimento bacteriano? Por que ele tem que ser feito, né, lá? Ele, na verdade, a intenção dele, o álcool, ele vai agir como se fosse, como que ele vai entender o seguinte, como é que o leite, porque quando esse leite chegar lá na indústria, ele vai ser submetido, né, a maior parte do leite que vai para a indústria, ele é submetido ao processo de UHT, né, que é aquele Ultra High Temperature. Então, ele precisa estar numa condição de superaquecimento. Acontece que o leite, quando ele não tem boa qualidade ou quando ele já está um pouco ácido, ele não resiste, né, a esse superaquecimento e ele acaba fazendo o quê? Ele acaba coagulando, né? Então, isso traz bastante prejuízo para dentro da indústria. Aí a intenção do álcool, então, ela simula como que seria aquele leite nas condições de aquecimento. Então, ele mistura ali um pouco do leite no álcool e se nesse álcool a 72 e se coagula, então significa que pode haver ali a questão de talvez ter um crescimento bacteriano. Por que eu estou falando pode haver? Porque esse teste do álcool, ele não é porque é o seguinte, quando o leite coagula e ele dá positivo, significa que ele foi positivo ali no teste do álcool. Então, existe a possibilidade de ser um leite que está ácido, que está, no caso, tem acidez. Porém, existe os falsos negativos, né? Tem sempre a pegadinha ali da história. Então, outra coisa que é importante a gente entender é que, assim, por que o mapa, né? A instrução normativa, ela regulamenta esse álcool 72. Só que, assim, enquanto esse álcool não tem... A gente tá comprando agora bastante álcool, não sei como é que é vocês, e também compro na região de vocês, álcool gel, álcool 70. Aí a gente tem para vender, né? Tem o álcool aquele que vende no mercado normal, que é 40 e poucos, 40, acho que é 46, uma coisa assim. Vende aquele álcool 92, né? Esse teste do álcool, gente, quanto maior o grau dele, né? Mais rígido ele é. Então, por exemplo, um leite que ele não é positivo no álcool 90, por exemplo, é um leite de alta qualidade, como se fosse assim, cada vez que a gente aumenta essa titulação, melhor ele fica do ponto de vista de qualidade, né? Seria assim que a indústria pensa. Só que aí, né, o que a indústria sabendo disso, né? O que acontece? A legislação pede 72, então o álcool até 72, se ele não precipitar, tu pode carregar ele. Porém, como eles não querem perder a questão de, por exemplo, eles acabam usando o álcool que eles decidem da cabeça deles, porque não existe também uma cobrança com relação a isso. Então, por exemplo, tem leiteiro que vai chegar na fazenda
e vai estar colocando ali, vai testar o leite, né? Vai fazer o teste do álcool com álcool que, por exemplo, ele não é 72, ele é 80. Então, aquele leite, quer dizer, ele pode deixar, se o leite dá positivo, ele não carrega o leite, porque ele vai afirmar, ó, esse leite aqui não tá bom, né? Então, eu não vou poder levar. Mas, na verdade, se fosse 72, o leite ia passar. Então, assim, existe essa situação, né? Que acaba não sendo justo para o produtor. E aí existem outros fatores naturais, assim, né? Que pode fazer com que esse leite coagule, né? Então, a fase de colostro, né? Por isso que também não se coleta essa fase, né, de leite, de colostro, né? Espera mais ou menos de 7 a 10 dias para poder misturar, claro que depende muito do manejo da fazenda. No final da lactação, você sabe que o leite também pode dar positivo ali no álcool, situações de mastite. E assim, por uma questão de segurança, como esse teste do álcool, uma vez que ele dá positivo no teste do álcool, não significa necessariamente que ele vai ser um leite ácido. Ele pode ser, como ele pode ser um falso negativo, o certo seria fazer o quê? Submeter essa amostra, né, a um teste para comprovar a acidez. Na indústria, esse leite, todo leite que chega, ele é submetido ao teste, né, que se chama de método Dornick, que ele faz o quê? Ele simula ali, pela questão, ele é um teste de titulação, através desse indicador fenolftaleína, que numa reação que ele vai neutralizando a quantidade de ácido lático que tem no leite, ele vai encontrando qual que é o nível ali de acidez desse leite. Então, o normal ali do pH natural do leite, né, de 6,6 a 6,8. E também nesse Dornick, a quantidade ali permitida, né, desse valor seria de 14 a 18 graus. Então, assim, na verdade, o que se sabe dos fatores que realmente pode deixar o leite ácido, né? É justamente falta de higiene, então, durante o procedimento ali de obtenção do leite, né? E falha nos equipamentos, de limpeza nos equipamentos, a questão da refrigeração depois também ser deficiente. Outra coisa, algo a ver com a genética das vacas, assim, no sentido de que esse é um fator, por exemplo, o leite da vaca Jersey, ele tende a ser um pouco mais ácido, mas ele é um ácido dentro do valor, se a gente fosse comparar holandesa, o leite da holandesa e o leite da Jersey, ele teria uma leve acidez, mas dentro do parâmetro, né? A questão de nutrição, né? Algumas mudanças bruscas na dieta pode fazer com que esse leite se torne ácido, né? A saúde da glândula mamária, o estresse calórico também, que a gente já vem reforçando nessa importância que a temperatura tem no metabolismo dos animais, né? E aí, como eu falei para vocês, não acaba não sendo justo, né? Como aquele teste do álcool lá, ele não o leite que está positivo no álcool, não necessariamente ele é ácido, acaba não sendo justo que o leite não seja carregado, né? Quando ele dá positivo. Então, a gente tem essa síndrome, né? Que é leite instável não ácido, que é justamente esse leite que ele tem ele precipita ali positivamente no álcool, mas ele, se for testar, fazer a prova da acidez, ele não vai ser ácido. Aí tem alguns fatores que podem levar a esse leite instável não ácido, né? Tem, por exemplo, umas coisas que já vem se estudando, né? Que é quando uma dieta é rica em cálcio, animais com deficiência mineral, ou mudança brusca na dieta, animais com subnutrição, deficiência de energia, estresse térmico, são fatores que já se viu assim que podem influenciar do leite não ter essa estabilidade, né? Então, por segurança, né, o que é o certo se fazer, né? Antes do leite ser carregado.
faz o teste do álcool a 72%. Só que o que eu já falei aqui para vocês, né? Que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? Alguns laticínios que a gente conhece, eles escolhem a titulação do álcool que eles querem usar. Então, por exemplo, se ele chega lá com álcool 80, né? E ele deixa de carregar, e aí o leite se torna positivo, é errado, né? Outra coisa que tem também trabalho já mostrando, né? Por exemplo, que esse leite, esse teste, fazendo o teste do álcool, né? E aí o certo seria o quê? Ah, ele deu negativo, então o leite está normal, carrega, né? Ou então deu positivo, se deu positivo, faz o teste de ferve o leite. Aí se ele ferver ali uma amostra, significa que ele está ácido, né? Aí ele vai ter ali a sua alteração de pH, né? E não passaria ali no teste de Dorn, que seria titulação maior que 18. E já se ele for negativo na fervura, então significa que ele é um falso positivo, né? Então ele não é um leite ácido. Então ele estaria ali com um teste de acidez normal, com um teste dônico normal, então ele seria a classificação de leite estável não ácido, né? E outra coisa que também, né, já vem sido provado, né, é que esse leite, por mais que ele tenha esse que não precipita 72, né, já tem alguns trabalhos mostrando que ele poderia ser utilizado até a parte assim de um leite a 70, 68, que fosse 70, 68 na na titulação do álcool, ele poderia ser usado em outros setores da indústria, não só para o leite UHT, né? Ele pode ser usado, por exemplo, numa bebida láctea ou num produto que não precise ali de um superaquecimento. Então, tudo isso, por que a indústria faz esse teste do álcool, né? Então, porque grande parte, né, desse leite, ele vai ser obtido ali, o destino dele vai ser o HT, né? Então, e por que o leite vai para o processamento UHT, né? É justamente para ele poder, o que é o leite UHT? O leite que ele foi submetido a tratamento térmico a fim de tornar menos ativo reduzir a questão de se tiver algum micro-organismo patogênico, né? E tornar eles menos ativos. Então, por isso que é esse leite que a gente pode guardar 6 meses em casa, né? E dura na prateleira do supermercado muito tempo, né? Já o leite, por exemplo, um leite em pó, a diferença, assim, o leite UHT, ele não precisa, assim, de tanta qualidade, no sentido, ele permite ser produzido a partir de uma CBT alta, por exemplo, né? Desde que ele não esteja ácido. Mas o leite integral, né? Que esse leite ninho aqui, que eu amo de paixão, maravilhoso, misturado com açaí, então, Deus o livre. Mas esse leite aqui, para ele ser produzido, o processamento do leite em pó, que ele precisa de um processo de liofilização, ele tem que ser um leite de alta qualidade. Acho que alguém fez alguma pergunta aqui no chat, deixa eu conferir. A proporção do álcool é assim, geralmente é uma pistolinha, agora eu não sei te dizer exatamente quantos ml ele tira, sabe? Eu posso ver isso e trazer na próxima aula, tá? Mas o teste do álcool, ele mistura, assim, eu acho, me lembrei, eu acho que é 2 ml, se eu não me engano, que vai nessa pistola. Então, eu acho que é a mesma proporção, se eu não me engano, é a mesma proporção de álcool e leite misturado, né? Ali, e ele faz após essa homogeneização, né? Mistura e fica olhando assim. No caso, eu fiz isso aqui em laboratório já. Eu não sei, esse da pistola, eu nunca fiz, mas no laboratório a gente pega e põe numa placa ali, álcool e leite, né? Eu te confirmo depois se é a mesma quantidade. Se eu não me engano, é 2 ml de álcool, 2 ml de leite, que a gente mistura. E aí espera o leite, que o leite vai fazer o quê? Vai simular, né?
o comportamento do leite em alta temperatura, porque ele desidrata. Aí, se não precipita, no caso eu fiz em placa, a gente ficava misturando assim, aí se ele fica normal, não tem nada de coagulação, né? Aí quer dizer que ele passou no teste, é 72. E lembra que é aquilo, né? Quanto maior a graduação do álcool, mais exigente vai ficar. Só que por conta de essa análise, assim, quando a gente vê essa questão de precipitação, né? Quero que vocês entendam assim que é uma coisa bem subjetiva. Então, por isso que no caso a indústria pensa assim, eu vou, em vez de usar um 72, que pode dar um erro ali do cara não reconhecer o que é, né, o problema, então é melhor eu usar uma titulação maior. Daí esse que tá o erro, né? Acho que deu para entender. Se não deu, eu posso explicar de novo ali. Quem fez a pergunta. Tá. Então, gente, voltando, a gente vai ter mais 10 minutos aqui nessa apresentação. E aí, eu vou fazer o seguinte, como aquele primeiro link, eu já salvei o vídeo dele, quando acabar esse aqui, gente, voltem lá pro primeiro link, tá? Primeiro link ali, aquele que tá escrito parte 1. Aí, gente, algumas análises, né, que se faz de uma rotina diária dentro de uma recepção de leite, né? Então, quando o leite chega, né, é vista a temperatura. Antes, também, quando ele chega lá na plataforma, o teste do álcool novamente, a confirmação da acidez, índice crioscópico, densidade relativa, teor de gordura, sólidos, aí, assim como pesquisa se tem algum tipo de substância que pode estar neutralizando alguma possível acidez do leite, se tem algum pesquisa de reconstituinte de densidade, índice crioscópico, que eu vou explicar para vocês nos próximos slides. Se tem alguma substância que está com o objetivo de conservar o leite, né? E se tem algum resíduo de antibiótico. Então, vou falar aqui de alguns principais, tá? Dessa rotina, né, do leite dentro da indústria, né? Então, aqui dos principais, né? Essa questão de verificar a densidade do leite que chegou lá na plataforma da indústria, né? Qual que é o objetivo disso, né? Então, a densidade é o peso específico, né, que o leite vai ter. Então, existe aqui o valor dele, né, que é o valor que está assim variando numa temperatura de 15 graus. Ele tem aqui a medida dele, tá? Que é de 1.023 até 1.040. Então, seria esse o peso específico do leite. E por que ele é interessante? Porque a utilidade dele é detectar se ocorrer alguma adulteração. Por exemplo, quando se adiciona água no leite, um negócio para render, né? O que acontece? Essa adição de água, ela vai fazer o que? Ela vai aumentar a densidade. Assim como a retirada de gordura também faz esse mesmo efeito de aumentar a densidade. Então, ele é útil para verificar se houve essa adulteração, tá? O que é o peso do leite. Assim como também, né, o índice crioscópico, ele faz essa mesma coisa, tá? De também verificar se tem algum tipo de adulteração. Em que sentido? O índice crioscópico, ele vai indicar o ponto de congelamento do leite. Então, por exemplo, o valor normal, qual é que é o ponto de congelamento da água? É 0 graus, né? E do leite? O do leite, o valor normal, o ponto de congelamento do leite vai ser menos 0,5, né, graus. Então, vai ser... Aí, imagina só, se você coloca a adição de água, isso vai causar um aumento no ponto de congelamento. Então, são essas medidas, né, tanto do peso e o ponto de congelamento do leite, eles ajudam a indústria a identificar, né, se tem alguma fraude ali, alguma adulteração, adição de água, né? E aqui, gente, vou falar para vocês, assim, como a gente viu, né, a questão
da mastite, que eu falei lá no início da aula para vocês, né, que ela é, assim, o principal vilão, né, da qualidade do leite. E aí, para que a gente, assim, eu acho que muitos já viram isso, né? Então, assim, mastite ele é um processo inflamatório na glândula mamária, né? Que o que ele vai resultar? Ele vai resultar num aumento de CCS. Então, a gente vai ter dois tipos de mastite, né? Vai ter a mastite clínica e a mastite subclínica. Então, vamos ter os animais que, na mastite clínica, eles adoecem, né? A gente vê. E o problema aqui, com tudo que é subclínico, causa um prejuízo muito grande, né? Que é porque a gente não vê. E a gente não vê e a coisa fica se disseminando. Então, os impactos, né? Tanto os dois tipos de mastite, né? Diminui bastante o volume de leite, aumenta o custo de produção, porque precisa se usar medicamentos, né? O descarte de leite, né? Tem a questão de você perde o leite, tem que descartar por conta de resíduos de antibióticos também. E do ponto de vista do patógeno, né? A gente pode também diferenciar essa mastite clínica da subclínica. Então, assim, por exemplo, eu comentei com vocês lá no início, né, que a CBT, ela pode sim se relacionar com a mastite clínica, né? Por quê? Porque lembra o CBT alta, o que que indica para nós? Indica para nós uma falha de higiene, né? E se essa falha de higiene, ela pode ser elevada ali, o ambiente não está limpo, a questão da ordenha, onde os animais deitam, onde os animais andam, a gente pode estar associando a CBT alta à mastite clínica. Por quê? Porque os agentes da mastite clínica, eles têm uma preferência por estar nos ambientes. Então, é aquela coisa, cada vez que, por exemplo, deu aquela temporada de chuva que aumentou muita questão de lama na fazenda, questão de barro, né? E isso tudo pode trazer também junto a possível contaminação dos animais. Então, esses agentes eles já estão ali no ambiente, né? Só que algumas situações ali de temperatura e tudo mais pode fazer a proliferação de maior quantidade e em algumas situações os animais tendem a adoecer. Então, tem aqui o nome das principais, né? Que são a E. coli, esse enterobactérias, a Klebsiella, Streptococcus uberis. Eles são considerados agentes causadores de mastite clínica, ou seja, aquela mastite que vai... A grande diferença, a mastite clínica, é aquilo que é visível, né? Então, ela vai ter uma visibilidade ou na alteração do leite, que vai ser um leite que vai sair mais viscoso, pode sair aquele leite com sangue, com presença de grumos, e também a questão da manifestação do sinal no animal. Então, aquele úbere duro que tá vermelho, tá inchado, né? Tudo isso. E essa condição, né, ela pode, inclusive, evoluir para septicemia, que não é comum, mas pode acontecer. Então, a principal diferença da mastite clínica é o quê? Que os patógenos que causam mastite clínica, eles estão no ambiente. Então, se você fizer higiene, manter, né, de certa forma, é mais fácil de controlar. Agora, com relação à mastite subclínica, aí que está a questão que é mais criterioso aqui. Por quê? Porque aqui o agente que causa mastite clínica, ele gosta de permanecer, a maioria deles, né, eles permanecem dentro do canal do teto, né, eles permanecem no animal. E eles são altamente contagiosos. Então, tem aqui os principais, né, que é o Staphylococcus aureus, que é a pedra no sapato, bem dizer. O aureus é um dos piores. Streptococcus agalacticae, o Mycoplasma bovis, né? Então, eles fazem, né, eles são subclínicos porque eles não causam uma mudança clínica no animal, porém, eles fazem uma alteração na composição do leite. Então, o leite, gente, vai cair aqui, tá? 1 minuto. Vamos lá pro link 1, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui.
Se a vaca estiver com mastite clínica, ela vai perder a capacidade de produzir leite, certo? Não há reversão, tá? Eu vou responder lá na outra aula. Vão lá pro link 1 de novo, tá? Eu vou fechar aqui. Cadê? Finalizando aqui, gente. Parte 1 de novo lá.